Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do 5, declara-se assim. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro do lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: Cinge-te a tua capa e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. O momento em questão fala quando Pedro foi preso por Herodes. Herodes havia assassinado Tiago e ele prende Pedro numa prisão e guarda Pedro com os soldados daquela época para que Pedro não fugisse, porque ele iria apresentá-lo em outro dia, sendo como um espetáculo para todos. E a palavra fala que a igreja, quando viu que Pedro foi levado preso, o texto que lemos diz que ela fazia contínua oração a Deus, ou seja, ininterrupta. A igreja clamava para que o Senhor fizesse uma intervenção em favor da vida do apóstolo Pedro. E o texto fala que Pedro estava preso e dormindo entre soldados, preso com duas cadeias, e havia guardas que guardavam. Mas o anjo veio. Nós lemos aqui no verso 7 que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão e tocou em Pedro, despertando ele, e disse: Levanta-te depressa. Quando olhamos para esse texto, nós observamos o seguinte: a oração da igreja, o clamor do corpo da igreja, chega diante do trono do Senhor, o trono da graça de Deus. E Deus envia o anjo àquele lugar, àquela cadeia. E o anjo, quando chega, a palavra fala que houve um resplendor de luz. Pedro estava naquela cadeia, lugar de trevas, a escuridão, esperando a morte chegar, esperando que no outro dia ele iria ser sentenciado e seria executado. Mas o Senhor enviou o socorro. Olhando para esse texto, percebo e compartilho e reflito com você, assim como comigo refleti. Muitas das vezes há situações na vida nossa, como homens, como pessoas, que nós somos aprisionados por N situações. Não há saída. Estamos presos em alguma coisa ou outra para tentar resolver a questão. Seja um problema de enfermidade, seja um problema financeiro, seja um problema familiar, seja um problema até ministerial dentro do corpo de Cristo. E às vezes nós estamos ali como Pedro, esperando aquele resultado, sabendo que aquilo vai vir um resultado negativo, uma ação negativa. Vai vir algo que nós não gostaríamos que viesse, mas estamos prevendo diante dos fatos que estão acontecendo conosco. Mas veja só, quando a igreja ora, quando você ora, quando eu oro, a nossa oração não é em vão. Ela chega diante do trono do Senhor e Deus é Deus de resposta. No caso de Pedro, a resposta foi imediata. Deus pode até te dar uma resposta a você ou a mim num tempo mais à frente, mas Ele escutou a sua e a minha oração. Não é em vão orar ao Senhor, é sim necessário orarmos, porque quanto mais você e eu oramos, mais nos aproximamos da presença do Senhor, a graça de Deus. E o Senhor mandou aquele anjo, e houve luz naquele lugar onde havia trevas, e o anjo dá uma ordem para ele, tocou em Pedro, despertando ele. Pedro, acorda. O anjo está dizendo assim: Pedro, acorda, ainda não é o fim, não acabou. Cinge-te, ou seja, se veste, ata as tuas sandálias. E ele assim fez, lançou a sua capa às costas e seguiu o anjo, porque disse: segue-me. Quero dizer para você, não é o fim, não acabou. Aquilo que Deus tem com você
não se encerrou, só vai se encerrar no arrebatamento da igreja, só vai se encerrar naquele grande dia, só vai se encerrar quando o Senhor tomar você e a mim para estarmos na presença dele na eternidade com ele. Enquanto isso, Deus tem um plano, tem uma história perfeita, maravilhosa. A história às vezes ela não é fácil, não é simples, porque Pedro estava na cadeia por causa da palavra do Senhor. Às vezes você será levado a situações semelhantes porque você é fiel ao Senhor, você não quer fazer aquilo que seja o contrário ao que Deus quer que se faça. Muitos vão torcer pela sua queda, pela minha queda, muitos até vão tomar situações e vão achar que estão certos e você está errado, mas no entanto, o juiz é o Senhor, o justo juiz é o Senhor. Pedro estava ali, a igreja orava, Deus ouviu e mandou socorro. Deus está ouvindo a sua e a minha oração. O socorro virá na sua vida, o socorro virá na minha vida. A luz vai resplandecer na sua vida e na minha vida. E nós vamos despertar deste sono de morte, desse sono da expectativa da derrota, e vamos nos levantar, vamos tomar de volta, nos vestir da armadura de Deus, vamos calçar as sandálias e vamos colocar a capa, retomar a capa. A capa fala da autoridade, da unção, do poder, e nós vamos seguir para quê? Para a libertação, para o novo de Deus, porque Pedro sai daqui e vai ainda dar sequência àquilo que Deus tinha na vida dele. Deus tem algo muito tremendo e poderoso e maravilhoso para completar na sua vida, e através da sua vida. Não acabou. Deus é tremendo. Que você possa refletir sobre esta palavra, que Deus te abençoe e você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém.